começando mais um Escola de Paz e é muito comum que as mães conversem com a barriga, imaginando que o feto possa ouvir. Pode mesmo. E isso está cientificamente comprovado. E gostam de conversar com o bebê que ainda não sabe falar. Instintivamente, elas acreditam que assim estão ajudando a criança a fazer um vocabulário. Mais uma vez, estão certas. A novidade, trazida por um estudo norte-americano, é que a leitura é o melhor método para dar palavras à criança. Outra novidade do mesmo estudo da Universidade Temple mostra que a quantidade de palavras que a criança ouve é importante na sua aquisição da fala, mas que a qualidade do que ouve ainda é mais importante. Para João Batista Araújo Oliveira, presidente do Instituto Alfa e Beto, que desenvolve programas para a primeira infância, é muito difícil separar a qualidade sintática da pobreza semântica. Um problema sério para a fala é a criança submetida frequentemente a situações estressantes, como abandono, abuso, violência, discussões constantes entre os pais, problemas emocionais e exigências demasiadas, o que pode desenvolver uma alteração no sistema de resposta ao estresse. As conexões nervosas ficam mais curtas e em menor quantidade. Durante os primeiros anos de vida, o cérebro é extremamente sensível a novas experiências, para o bem e para o mal. Situações negativas podem causar alterações químicas e elétricas, prejudicando a arquitetura cerebral. É o chamado estresse tóxico. Sob estresse prolongado, esse sistema torna-se mais sensível e pode ser ativado por qualquer pequeno estímulo. Há uma sobrecarga de cortisol, o hormônio do estresse e adrenalina. Com isso, o corpo fica em estado de alerta permanente, há aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. Os níveis de açúcar e de proteínas inflamatórias ficam elevados na corrente sanguínea. O hipocampo da criança, que é relacionado à memória e ao aprendizado, pode ter seu tamanho diminuído. O estresse tóxico atrapalha a capacidade de adquirir novas informações e de diferenciar situações seguras das inseguras, de risco e perigosas. A longo prazo, além de prejudicar o desenvolvimento na primeira infância, o estresse tóxico está relacionado a doenças cardiovasculares, diabetes, depressão entre crianças mais velhas e abuso de drogas. Aos 12 meses de idade, abre-se à criança uma porta que permite a diferenciação da fala. Na hierarquia neural, que processa as informações visuais, os circuitos de nível inferior, que analisam cor, forma ou movimento, estão totalmente maduros, muito antes dos de nível superior, que interpretam estímulos sofisticados, como o reconhecimento dos rostos. De nada adianta a tentativa de criar super bebês. O mesmo se dá na alfabetização. Mostre um livro com figuras a uma criança que está aprendendo a falar e aponte as ilustrações. É melhor do que tentar ensinar palavras escritas. A capacidade de decodificar a linguagem escrita ocorre somente mais tarde. Quem acredita que um bebê é muito pequeno para se incomodar com uma briga entre os pais, só para dar um exemplo, está enganado. Ainda recém-nascido, ele já consegue entender a diferença entre vozes calmas e gritos nervosos. Como sabe a importância de um colo, do canto, da conversa, e não entende, mas sabe dizer se é boa ou má. Professor, e aí? A questão do estímulo à fala, ela é fundamental. Muitas vezes a mãe, o pai, a família chegam ao consultório dizendo que a criança não fala, né? E o que é mais frequente causa de uma criança que uma determinada idade
ela não adquire a fala, é porque o estímulo não está acontecendo. Ela não ouve os pais conversarem. Ela não ouve os pais conversarem e a principal questão da fala é a comunicação, né? Então, se a criança quer água, ela aponta a água, imediatamente vão lá e dão água para ela e não repetem, né? E se ela quer alguma coisa, então ela está se comunicando. Para que ela vai falar? Se ela tem uma super proteção e não tem um estímulo. Então, isso é o mais frequente que tem, é isso. Lógico, hoje a gente tem o teste da orelhinha, tem diversas questões para ver se a criança tem audição. Uma vez cercado disso, geralmente é falta de estímulo. Os pais não conversam com as crianças, não conversam entre si, não abaixam e falam olhando para a criança fazer a leitura do lábio, né? Porque vê como é a mexida do lábio. É. A questão de contar histórias, que, né, Lobo, você gosta de falar muito sobre isso, esse negócio de contar as histórias para as crianças. É importantíssimo. Um bom livro contado para uma criança é muito melhor, rende muito mais do que qualquer outro método para levar a fala à criança. É importantíssimo que ela ouça. E se ela tem um livro à frente e ouve o pai ou a mãe contando uma história e mostrando no livro as ilustrações e tornando claro o que está se contando, isso é uma vantagem enorme para as crianças novinhas que estão aprendendo a falar. Outra coisa é que quando a criança diz au e a mãe entende que é água e dá água a ela, isso não é bom para a educação da criança. A mãe deve entender, deve dar a água, mas sem corrigir o que a criança falou, deve dizer: você está com sede, né? Está com vontade de beber água. Então não é corrigir a criança, mas é dar a informação correta para que a criança possa dizer água em vez de au. Isso é fundamental, né? E aí entra o lado do negócio do tati-bitate, né? A criança fala de um jeito e as pessoas acham bonitinho e começam a repetir, criando um vocabulário próprio. Obviamente que esse vocabulário só vai ser entendido e mal entendido naquele meio onde a criança está vivendo, e a vida de relacionamento dela, e ela vai chegar no consultório, vai chegar nos lugares sem falar absolutamente nada entendível. Então, é fundamental que os pais falem as palavras de acordo com as representações. Se é uma bola, é bola, não é bó, né? Se é uma peteca, é peteca, não é pé. Não, entendeu? E a água é a mais simbólica de todas mesmo, né? Que a questão da água é questão de sobrevivência, né? Comida é comida, é arroz, é feijão, né? Mesmo que a criança fala, ó, qualquer outra forma que ela fale, você, quando for dar a comida para ela, você fala de forma correta, que aí ela vai ter o aprendizado, ela vai fazer a relação da imagem que ela está vendo com o som que o adulto está conversando. É assim que é o processo de aprendizado. É muito comum que os adultos queiram que os seus filhos falem com muita propriedade, com muita exatidão. Isso é uma bobagem. A criança se desenvolve e ela adquire a fala aos poucos. O importante é não criticar a maneira da criança falar, não negativizar quando a criança fala e falar com ela de maneira correta a cada vez que ela pronuncia determinada palavra. Ela vai aprender pela repetição dos adultos e pela participação que papai e mamãe têm na sua vida, no seu dia a dia. Essa questão que você colocou, né, é o extremo ali, essa parte de que começa a tornar um pouco piada a forma da criança falar, exatamente o contrário. Uns que supervalorizam a forma que fala e repetem do jeito que a criança está, e o outro que fica ridicularizando como a criança fala, aqui olha só e tal. Então, a baixa estima da criança, isso desestimula para que ela possa aprender a falar. Então, tem que ter cuidado também pelo lado inverso. Não dizer que é uma coisa linda, bonita, falar daquele jeito, mas também não trabalhar com uma questão
de negativar. Você trabalhar sempre pelo lado da autoestima, fortalecendo a beleza que é ter uma criança, o desenvolvimento dela, que é uma coisa fantástica, não tem nada, eu acho que não tem, apesar de eu ser suspeito para falar, sendo pediatra, mas não há nada mais fantástico que esses primeiros anos de desenvolvimento. Realmente, se você imagina que uma criança nasce totalmente dependente, quando chega a 2 anos, já está com um vocabulário imenso, com uma compreensão imensa, é uma coisa esplendorosa, né? É admirável mesmo. O que a criança aprende nos 6 primeiros anos de vida é inacreditável. E um velho jornalista brasileiro, Odilo Costa Filho, dizia com toda a razão que é um milagre o que as crianças fazem nos primeiros anos de vida, porque elas saem do zero absoluto e aos 6 anos têm um conhecimento enciclopédico. Então, a base são esses primeiros anos de vida, né? Pelos estímulos afetivos, pelos estímulos da escola, por todos os estímulos positivos que você possa ter nessa questão da criança. E aí, um país que quer ser soberano, a soberania nacional depende desse estímulo, desse trabalho, desse estímulo com os pais, desse desenvolvimento dos pais como pais, do desenvolvimento da criança na antiga pré-escola, né, que é na educação infantil agora, é fundamental para que a gente pense e construa realmente adultos com melhor qualidade. Tem que começar por aí, que é a fase mais importante, mais ativa do desenvolvimento. Uma pesquisa interessante da Folha de São Paulo, há coisa de uma semana, indicava o número de palavras estrangeiras que invadiram o vocabulário brasileiro, principalmente na área infantil. Isso é um perigo. A desnacionalização da língua é um dos fatores mais importantes para a desnacionalização do próprio país. Nós ficamos com muito fast food, com muito americanismo ou anglicismo. Antigamente era o francês, hoje é o inglês. E estamos prejudicando a língua brasileira. Estamos prejudicando a melhor comunicação dos jovens, o que é preocupante. Vamos encerrar mais um Escola de Paz, agradecendo a presença de vocês. Quer um esclarecimento? Tem um assunto que quer ver aqui no programa? Tem uma crítica, um depoimento, um elogio? Escreva para Luiz Lobo, Escola de Paz, Rio TV Câmara, Praça Floriano, 51, segundo andar, centro. CEP 20031 050, Rio de Janeiro, RJ. Obrigado.